Bem-vindos! Essa é a aula de número 8 e hoje eu quero concluir esse preâmbulo, vou tentar concluir, é o que na teologia se chama de prolegômenos, ou seja, é o prefácio do curso em si. Nosso curso é doutrinas batistas, né? E o que nós buscamos definir até aqui é de que modo a gente chega a uma doutrina, não é? E aí nós mostramos ao longo de 7 aulas, essa é a 8ª, a forma de você estudar qualquer tópico buscando na Bíblia as respostas. Como é que se faz por alto, né? É óbvio que nós não entramos aqui em regras de interpretação bíblica, o que se chama geralmente de hermenêutica. Nós não vimos hermenêutica, que é muito importante. O que é isso? Quando você lê um texto, você tentar interpretar o que o autor está dizendo no texto, não o que você sente sobre o texto. Isso é muito importante. O autor, quando você escreve uma carta ou manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, o que você espera? Que a pessoa que leu a sua mensagem ou sua carta, ou seu e-mail, enfim, que essa pessoa entenda o que você quis dizer de fato, não é assim? Você não espera que a pessoa interprete de acordo com o sentimento dela, a ideia dela e etc. Não é isso? A Bíblia é a mesma coisa. Quando Deus inspira cada autor, e eles, inspirados por Deus, escrevem, e geralmente eles vão escrever de que modo? Ouvem, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, a maioria deles ouviam diretamente a mensagem de Deus e daí repassavam, não é? Outros, estudando a lei, uma vez que o Pentateuco já estava pronto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Por exemplo, Davi, estudando a lei, conhecendo a lei, o Pentateuco, ele compunha os salmos. Deus guiava a mente e o coração dele na interpretação dele a respeito da lei de Deus e na composição dos salmos. Então Deus não falava diretamente com Davi, em alguns casos, na maioria dos casos, como ele falou diretamente com Moisés, mas Davi, de posse do Pentateuco, da lei do Senhor, ele fala nos Salmos, na sua lei eu medito dia e noite, não é isso? Então ele, lendo a lei, meditando na lei, ele compunha salmos. E essas composições que nós temos na Bíblia, elas foram inspiradas, Deus mesmo conduziu a interpretação do Davi. Conduziu a mente, o coração, deu a sabedoria divina para que Davi aplicasse de forma perfeita a lei. Os profetas a mesma coisa. Em algum momento, os profetas estão falando, combatendo o pecado de Israel, não é? E eles fazem isso, ora, mensagem recebida diretamente de Deus, e aí eles iam e replicavam a mensagem diretamente. Ora, eles viam o pecado do povo de Israel, conheciam a lei do Senhor, e aí pregava contra o pecado, apontando solução à luz da lei. E aí esses textos que nós temos foram inspirados assim. A mesma coisa o Novo Testamento. Os autores, os apóstolos, Jesus mesmo não escreveu nenhum livro, mas ele pregou várias vezes. Os apóstolos ouviram a mensagem de Jesus. E mais importante, os apóstolos aprenderam com Jesus como interpretar o Antigo Testamento. E aí, eles, inspirados por Deus, por exemplo, Lucas vai nos dizer que ele fez uma pesquisa. Ele ouviu testemunhas oculares. Então, ele aprendeu a interpretar a Bíblia com Paulo. Paulo, por sua vez, com Cristo. E aí,
Lucas escreve o seu evangelho, o livro de Atos e assim por diante. Então, foi assim que foi nascendo a Bíblia. Você tem aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem aqui o que se chama de Pentateuco. Pentateuco. Esse Pentateuco também é chamado de lei. É a lei do Senhor. Certo? A lei. Pois bem, como é que a lei vai se desdobrar até a gente chegar, digamos, aqui no Apocalipse? Né? O que você tem? O Pentateuco, a gente sabe, lendo o próprio Pentateuco, que foi Deus mesmo quem inspirou Moisés, muitas vezes falando diretamente a Moisés, não é? Então Deus falou com Moisés, e Moisés compôs o Pentateuco. Algumas passagens depois da morte de Moisés, algumas passagens, elas foram escritas, adicionadas também por inspiração divina, por sucessores de Moisés. A gente não sabe exatamente quem. Josué, talvez. Algum escriba. Porque você vai ler em Deuteronômio sobre a morte de Moisés. Moisés não voltou para escrever sobre a morte dele. Mas alguém escreveu para concluir o Pentateuco, inspirado por Deus. Então, todo o restante da Bíblia, de algum modo, tem seus alicerces aqui, no Pentateuco, na lei. Então, quando os profetas, né, profetizavam contra Israel, mostrando solução, a base deles era a lei. Ó, vocês não estão vivendo de acordo com isso aqui. Quando Davi, ou os poetas de Israel, escreviam suas obras, Provérbios, Salomão, Cantares de Salomão, todo aquele texto, ele tem raiz na lei do Senhor. Eles compõem. Então os profetas, eles são levantados por Deus para levar o povo de volta para a lei, de volta para a palavra de Deus. Então assim foi nascendo a Bíblia. E tudo isso se cumpriu em Jesus. Aí quando vêm os apóstolos, o que eles fazem? Eles aprenderam com Jesus como interpretar todo o Antigo Testamento. Sendo que Jesus é o cumprimento de tudo que a lei, os profetas e os escritos, que são as três grandes partes do Antigo Testamento. Então, tudo que o Antigo Testamento diz como cumprimento em Cristo, os apóstolos aprenderam com Jesus como interpretar. É só você ver. Jesus ele vai ensinar o seu povo a ler o Antigo Testamento, que é o cumprimento nele, né? E aí quando você chega no Apocalipse, você tem um monte de revelações, de imagens, né? É uma literatura diferenciada, o Apocalipse. O que você vai descobrir? Que muitas daquelas imagens no Apocalipse, por exemplo, as trombetas, os cálices da ira de Deus, tudo aquilo guarda estreitíssima relação com as 10 pragas do Egito. Então é a maneira do autor João, inspirado por Deus, olhar para o que Deus fez no Egito, para que ele mostrasse o poder dele e também libertasse seu povo. É como se Deus guiasse João a olhar para os acontecimentos do presente e do futuro à luz do registro bíblico. Então, faz esse trabalho um dia. Tente ler o Apocalipse, e você não vai compreender o Apocalipse se você não compreender os profetas,
a lei. Se você, por exemplo, a visão de Ezequiel sobre Deus, você vai ver muito disso lá. As visões de Daniel, você vai ver muito disso lá. Você vai ver muito lá das 10 pragas sendo derramadas como o cálice da ira de Deus. Faz esse paralelo para você ver, é impressionante. Então, todo o Antigo Testamento é o fundamento do Novo. E todo o fundamento do Antigo Testamento é a lei. Então, o fundamento de toda a Bíblia é a lei do Senhor. Né? E aí, com base nisso, a gente busca interpretar a Bíblia, tentando entender o que a Bíblia diz sobre determinados tópicos. Então, foi isso que a gente veio estudando. E a teologia sistemática, então, ela tenta organizar os tópicos, os assuntos, de uma maneira coerente, de uma maneira clara, objetiva, as doutrinas, não é? Que nós vamos entrar nelas daqui a pouco tempo. Alguma pergunta sobre o que eu disse até aqui? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Professor, você podia só explicar um pouquinho porque quando Jesus veio, o Antigo Testamento já era fechado, né? Se não me engano, né? Explicar brevemente esse ponto, como é que foi feito assim, O fechamento? Como que os livros foram definidos, que já tinha fechado, né? Tá. Os profetas, eles eram o critério máximo de canonização, ou seja, um livro ia ser considerado divino se tivesse saído da mão do profeta reconhecido em Israel. Os profetas, eles eram muito bem conhecidos. Tanto é verdade que o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. E eles ficam 400 anos sem reconhecer um profeta, os judeus. Não é que não houveram, não é que não tenha havido falsos profetas nesse período, entre Malaquias e João Batista. 400 anos, imagina, silêncio. E aí você pega o livro apócrifo, 1 Macabeus, se não me engano, eu não sei te dizer a passagem, mas é 1 Macabeus. E eu tenho isso marcado na Bíblia de Jerusalém, que eu tenho lá em casa. Eu vou tentar trazer essa Bíblia domingo que vem, para a gente ler alguns trechos, é interessante, dos livros apócrifos. Então, esse período entre Malaquias e João Batista, um silêncio de Deus de 400 anos, sabe o que acontece? 1 Macabeus fala da ânsia do povo por um profeta da parte de Deus, de fato da parte de Deus, para falar a eles. Eles ansiavam. Então nunca foi difícil para o judeu, para o povo de Israel, nunca foi difícil reconhecer os homens que eram verdadeiramente levantados por Deus. E como eles identificavam isso? À luz da forma como esse profeta interpretava a lei. Então, se o que ele dizia, primeiro, não se cumprisse, ele era um falso profeta, ele teria que ser apedrejado. E segundo, se o que ele dizia não guardasse coerência com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ou algum profeta que tenha vindo antes deles na interpretação da lei, eles eram massacrados, jogados fora. Então nunca foi difícil para Israel identificar um profeta. Como é que a gente pode ter certeza disso? É só ler os livros apócrifos. Esse período de 400 anos, e 1 Macabeus mostra que Israel sabia que não tinha profeta. Pelo menos não da parte de Deus. Então, qual era o critério para você identificar se um livro no Antigo Testamento ele era da parte de Deus? Vinha da pena de um profeta reconhecido em Israel. E desde o início o judeu se preocupou em guardar as palavras de Deus. Porque foi o próprio Deus quem disse a Moisés em algum momento no Pentateuco: olha, escreva o que eu estou te dizendo, para ficar para as gerações futuras. Então, desde muito cedinho, o judeu aprendeu
tem um profeta, ele fala de Deus, vem de Deus, temos que guardar isso. Quando chega no Novo Testamento é a mesma coisa, mas os livros passaram pelos apóstolos. E nem tudo que os apóstolos escreveram era inspirado. Não é que não era certo, mas não era inspirado. Como que a gente sabe que não era inspirado? Porque não ficou guardado. Não ficou registrado, se perdeu. Então, um princípio muito importante para a formação do cânon bíblico é este. Você tem que ter pelo menos 2 das providências de Deus em ação. A primeira é a inspiração do profeta ou do apóstolo para escrever o texto. Inspiração. Qual é a segunda? Pensa. É a preservação do documento. Porque veja bem, não adiantaria nada Deus ter inspirado Isaías e o que Isaías escreveu ter se perdido. Então Deus garantiu que ficasse guardado. E aquilo que não ficou guardado, e digamos que algum arqueólogo descubra em alguma parte aí do mundo, algum texto, aquelas cartas de Paulo que ele mesmo fala que escreveu, parece que ele escreveu 4 cartas para os coríntios, nós só temos 2. Digamos que achem as outras 2, pode ter valor histórico, mas canônico, jamais. Né? Então, a inspiração e a preservação são as 2 coisas chave para o cânon bíblico, conforme nós o temos hoje. Você se lembra de uma passagem em Jeremias, em que o rei ímpio queima os pergaminhos de Jeremias, que o Jeremias tinha escrito? Você lembra disso? E você lembra que Deus manda ele escrever de novo? Isso é a maior prova de que Deus não apenas inspira, mas também preserva. Então, que Deus quebrou e depois reescreve. E a quebra das tábuas ali representa Deus dizendo: vocês quebraram a aliança comigo. E aí Deus, em graça, reestabelece essa aliança, reescrevendo as tábuas da lei. Rubens. Vira e mexe, aparecem umas pessoas que falam assim: olha, descobrimos manuscritos que a igreja não sabia, olha esses livros aqui que então, foram acrescentados no cânon, sendo que a maioria deles, as pessoas já sabiam. Você estava falando aí de Macabeus, eu lembrei daquela passagem no livro fala contra Pirão. qual? Contra Ápio. Ah, sim. Ele escreve falando: olha, Moisés escreveu 5 livros, depois vieram profetas dignos de crédito, escreveram outros, e que esses eram reconhecidos. Isso. Mas que haviam outros textos que eram bons, úteis para ensino, mas que não tinham o mesmo nível de crédito como os outros anteriores. E qual era o nível de crédito? Era exatamente a coerência entre o que ele falava e a lei que Deus praticamente ditou para Moisés. Então, a coerência é a mesma coisa hoje. Como é que você vai identificar a pregação de um pastor? A autoridade de um pastor que prega, ou de um missionário, ou de um evangelista, não está no grito dele. Não está na eloquência dele. Paulo não era eloquente. Se a gente ouvisse Paulo pregar, provavelmente a gente ia ter que ficar prestando bastante atenção. Ele mesmo fala: eu não sou eloquente. Está lá em 2 Coríntios. Então, onde que está a autoridade de quem fala em nome de Deus? Está na coerência entre o que ele fala e o que a Bíblia diz, de um modo que quando esse homem fala em coerência com o que a Bíblia diz, os seus ouvintes são edificados na Bíblia. Essa é a autoridade. Não é título. Não adianta nada esses caras ficar inventando. Agora é apóstolo. Recebeu uma visão. Não adianta nada. Já existia falso apóstolo. Tinha gente que se chamava apóstolo e era falso. Está cheio de falso apóstolo hoje. Entende? Então, a autoridade não está no título de apóstolo, profeta, bispo, pastor ou presbítero, ou missionário, ou evangelista.
A autoridade está na coerência bíblica. De um modo que, quando comunicada essa coerência bíblica, os ouvintes, ao ouvirem, são edificados. Porque, outra coisa, Paulo vai dizer, né? Se você almeja ser presbítero, ou pastor, ou bispo, você tem que ser apto para ensinar. O que seria essa aptidão? Não é a mesma coisa de eloquência. É a capacidade de, ao abrir a Bíblia, ler e interpretá-la, você fala de um jeito que quem te ouve é edificado. É isso. É nisso que reside a autoridade de alguém. Então você não precisa aprender trejeitos dos outros, pregar igual pastores pregam. Eu quero imitar fulano. Faz isso não, é feio demais. Botão. Pode até pôr, porque é chique. Nesse caso pode, é chique. Eu estava ouvindo o senhor falar aí, e essa semana eu ouvi uma justificativa de por que os católicos adoram os santos na imagem. A vida inteira eu ouvi de católicos que eles não adoram imagens, só que agora o camarada aí reconheceu que adora. E ele falou que é tradição oral, que não está na Bíblia. Ele disse assim que a Bíblia, basicamente diz que a Bíblia é suficiente para poder explicar porque o católico adora. Mas o católico romano, na prática, por mais que ele não diga, na prática, o catolicismo romano é um tratamento da Bíblia como insuficiente. Sim. Tanto é verdade que se depende constantemente de falas papais, bulas papais, encíclicas papais, que são ex cathedra, né? Quando o Papa fala, né, com essa autoridade papal, ele está complementando. A maior prova de que o catolicismo romano depende de novas revelações está, por exemplo, na Contra-Reforma Protestante. Quando houve a Reforma Protestante, eles vêm com o Concílio de Trento, se não me falha a memória, e eles estabelecem o quê? Que a igreja iria definir os livros apócrifos. É lá que nasce, é uma tentativa de dizer, não é a Bíblia que define o que é uma igreja. É a igreja que define o que é Bíblia. Isso é catolicismo romano. Na essência é isso. E aí eles acrescentam os livros apócrifos, e aí eles vão dizer que você, tá vendo? Quando a Bíblia fica na mão do povo, cada um interpreta como quer, vira bagunça. Então, vocês param de ler a Bíblia, não precisa ler a Bíblia, venha ouvir o padre, o bispo, ele tem a autoridade para dizer o que de fato a Bíblia diz e assim por diante. E realmente, a Reforma Protestante, a bênção da Reforma Protestante foi ter colocado a Bíblia na mão do povo. Em essência, daí nasceu a Reforma. Na medida, por exemplo, eu encontrei hoje a tradução, estou com 2, eu vou te dar um, Jailton. A Igreja de John Huss, traduziram agora. John Huss é um pré-reformador, ele é antes de Lutero. E o texto dele é interessantíssimo, porque ele vai combater o problema do catolicismo romano. Antes de Lutero até. Então, quando a Bíblia cai na mão do povo, eles começam a olhar para o que Roma ensinava, falam, peraí, não é isso que está aqui não, é muito mais simples do que o que está aí. Muito mais simples. Aí o que ocorre? Você tem a contrapartida. É óbvio que a Bíblia na mão do povo não garante que todo mundo dentre o povo vai interpretar a Bíblia corretamente, é óbvio. Tem erros de interpretação. Mas, se Deus se revelou, ou revelou a si mesmo, para que todos o conheçam, e a forma mais segura de conhecer Deus é lendo a Bíblia, que a Bíblia esteja na mão de todo mundo. E aí o que a gente precisa como protestantes? A gente precisa garantir que nós estamos ligados à ortodoxia, ou seja, a interpretação coerente da Bíblia por pessoas maduras e aptas que vieram antes de nós. O que Hebreus chama de tão grande nuvem de testemunhas.
É por isso que os protestantes, por mais que eles não entendem que a interpretação correta vem de um super pastor, ou seja, de um papa, por mais que a gente entenda que ela não vem assim, que a autoridade está na Bíblia e todo mundo tem acesso à Bíblia, os protestantes nunca disseram que você pode interpretar a Bíblia do seu jeito. Tanto é verdade que os protestantes imediatamente começaram a escrever suas confissões de fé. É assim que nós interpretamos a Bíblia. E aí quando você se junta a uma igreja, você se junta a essa confissão de fé. Os batistas, por exemplo, eles escrevem suas primeiras declarações de fé ou confissões de fé para deixar muito claro que eles estavam sim alinhados com a reforma protestante e não com a loucura de anabatistas que tinham revelações, eram místicos e uma coisa toda. Aí o povo vai dizer, os batistas vieram dos anabatistas. Não é verdade isso. Os anabatistas eram outro grupo, a gente pode entrar nisso noutra aula. Eles eram, o Lutero vai falar mal deles, um monte de reformador vai falar mal deles. Acontece o seguinte, por que eles eram chamados de anabatistas? Porque eles batizavam de novo, ou batizavam por imersão, né? E por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles entenderam que o Novo Testamento diz que batismo é para crentes. E o modo de se batizar é imersão. Então, os anabatistas coincidem com que os batistas creem nesse ponto. Mas nós não somos dos anabatistas, nós somos dos separatistas ingleses. Na aula que vocês vão assistir no vídeo, tem uma das aulas lá, se você está na igreja, está vindo para ser membro, essa aula nossa de EBD não isenta você de assistir às aulas em vídeo, que o pastor Jailton coordena aí no grupo. E há 2 aulas lá que vai falar exatamente da história do cristianismo e da história dos batistas, bem resumidamente, mas vai te dar uma noção. Então, o que é justo dizer é o seguinte, os batistas coincidiu de crer quanto ao batismo de maneira igual aos anabatistas. Mas isso não é dizer que a gente veio do mesmo núcleo. Ou seja, os anabatistas acreditavam que você tem que batizar pessoas que professaram fé. Portanto, criança não consegue ainda. Bebê não consegue ainda. Então, quando ele chega numa idade madura o suficiente para essa pessoa dizer em boa consciência, eu sou pecador, me arrependo e creio, e a maneira de professar essa fé é o batismo por imersão, se os anabatistas disseram isso é bíblico. E quando vieram os batistas e também creram neste ponto de forma idêntica, o que você pode no máximo dizer é, a gente concorda em alguns poucos pontos. Isso é bem diferente de dizer, nós viemos dos anabatistas. Porque a reforma protestante, no começo, ela era meio que uma bagunça mesmo. Os próprios seguidores de Lutero fizeram uma bagunça lá depois, quando pegaram a Bíblia na mão. E foi aí que a Igreja Católica Romana começou a dizer, tá vendo o que dá quando você põe a Bíblia na mão do povo? A bagunça que vira. Tá, mas tudo bem. E você não quer falar da bagunça que vira a Bíblia só na mão do Papa? Onde vai estar a maior segurança contra a heresia? Numa igreja como a nossa, por exemplo, com 432 membros hoje. 432 membros lendo a Bíblia e buscando coerência na interpretação. Aí o pastor sobe para pregar. Se ele prega algo que não é doutrinariamente coerente, você tem 432 membros verificando e dizendo isso aí está errado. É diferente de um pastor infalível, como muitas igrejas hoje, inclusive em Goiânia, fazem. Vai questionar um desses pastores aí para você ver. Eles vão chamar de deslealdade, eles vão chamar de perseguição ao homem ungido de Deus. Isso é catolicismo romano.
Isso não é protestantismo. Tá claro isso? Então a gente tem uma grande nuvem de testemunhas que a gente segue. Onde está essa? Isso está nos textos das confissões de fé nossas, e é a que a gente vai estudar nas próximas aulas, as doutrinas, né? Em alguma medida isso também poderia ser associado a essa questão dos religiosos, dos pastores e famílias, a um espírito meio judaizante também? Em que sentido? Essas tradições que a gente vê, pastores usando kippah. Ah, tá. Isso aí já seria uma outra coisa, né? A judaização do cristianismo, isso não é de hoje. Você vê os judaizantes dos dias de Paulo, era assim. Quem que eram os judaizantes? Aqueles que se convertiam do judaísmo para o cristianismo, mas traziam com eles aspectos da cerimônia da lei cerimonial. Ou seja, observar coisas que se tornaram obsoletas uma vez que Cristo veio e cumpriu. Mas eu falo Né? assim, eles vão a Israel... Então, aí eu vou entrar nesse ponto. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso, ir a Israel, batizar no Rio Jordão, subir no Monte Sinai. Eles fazem isso para, de algum modo, garantir que eles têm autoridade diferente dos outros. Da mesma forma que a sucessão papal, segundo Roma, da mesma forma que a sucessão papal é o que dá autoridade para a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, Pedro e depois de Pedro os demais papas, da mesma forma que é isso, segundo o catolicismo romano, que é isso que dá autoridade, os protestantes buscam autoridade em guardar relação com o judaísmo. E como eu disse, a autoridade não está em guardar relação com o judaísmo. A autoridade não está em guardar relação com o primeiro Papa, até porque nunca houve. Se fosse para ser o primeiro Papa, não ia ser nem Pedro, ia ser Tiago, porque ele foi o pastor da igreja em Jerusalém, não foi nem Pedro. Pedro nunca foi pastor local. Foi Tiago que foi pastor em Jerusalém, o irmão de Jesus. Aí, o que eles fazem, ao meu ver, essa judaização da fé, é buscar uma maneira de dizer, tá vendo como é que a gente tem autoridade? O batismo no Rio Jordão vale mais do que o batismo... Peraí, isso aí já foi paganismo. Isso é paganismo. Se você não vai lá e toma banho num determinado rio do tal guru espiritual, ou sei lá o que, da tribo, não sei da onde, do povo, isso é xamanismo, isso é paganismo, gente. Isso não é cristianismo. E infelizmente é isso que a gente vê hoje. A paganização do cristianismo. Passou de judaizante, já virou paganismo. E eu acredito nesse ponto de usar o Antigo Testamento e remeter à cultura judaica, ou seja, a gente vai citar o nome, vai ter uma denominação que tem o templo de Salomão, né? Uhum. Eu acho também que isso é uma forma, quando a gente lê o Antigo Testamento, se você for ler, fala muito de conquista, de vitória, de promessa por uma nação, né, por um rei. Eu acho que acaba manipulando a palavra para tentar trazer essa referência de conquista, de vitória, de prosperidade material que tinha evidente no Antigo Testamento, quando você vai ler a história dos reis, né, especialmente de Davi e Salomão, para tentar transpor isso diretamente para hoje. Pode ver que tem um pouco disso também. Sim. Porque o Novo Testamento ele traz muito mais uma visão de você abrir mão do sacrifício de Cristo, de uma vida de perseguição. É diferente de quando tu tem uma leitura de uma conquista, de uma formação de um povo no Antigo Testamento. Então, eu acho que tem um pouco disso também de usar essa referência para manipular e falar de prosperidade, de bênção, de coisas que o Novo Testamento não apoia. Agora, por exemplo, muita coisa que o Novo Testamento, entre aspas, não apoia, ele não, entre aspas, apoia porque não havia condições de se fazer. Por exemplo, por que na igreja primitiva você não tinha igrejas com templos? É porque é errado ter templo?
Não. Por que não tinha? Porque era perseguido. Porque não tinha jeito, eles eram mortos. Então o problema nunca foi necessariamente o dinheiro e a riqueza. Eu entendo o que você está dizendo, mas a gente também tem que tomar cuidado para não achar... Por exemplo, Paulo trata com muita distinção pessoas ricas, ele vai tratar Lídia com muita distinção, ela era rica. Eu não duvido nada que aquela mulher foi quem sustentou aquela igreja, porque era todo mundo o resto pobre. Você vai pegar a outra, que alguns chamam de diaconisa, e parece que de fato era mesmo. Aquela de Romanos 16, a Febe, era provavelmente uma mulher de alguma distinção financeira. Áquila e Priscila e Áquila, com dinheiro bastante para conseguir ter Paulo morando com eles. Então o problema, assim, o que eu vejo mesmo, Mirgon, nessa questão da judaização, é a necessidade de dizer que você está voltando àquela origem, é uma necessidade de se ter autoridade inquestionável. Você bota, por exemplo, imagina o imaginário, você entra no templo de Salomão, aí está o homem com toda aquela vestimenta judaica, do sacerdote judaico. Aquilo é para imponência. Aquilo é para dizer, vocês não me questionam, olha quem eu sou, olha para como eu me visto. É a sinagoga de Satanás. É lógico que é. É a sinagoga de Satanás. Tem um monte de sinagoga de Satanás com o nome de igreja evangélica. Não é só o catolicismo romano e as religiões pagãs, não, gente. A paganização do cristianismo é a coisa mais sutil que o diabo tem feito nos últimos tempos. Porque uma vez que você volta à judaização, e essa judaização já se tornou obsoleta, na verdade você está voltando para você está fazendo práticas pagãs. Por exemplo, quem te disse que para você de fato orar por cura por alguém, você depende estritamente do óleo? Ah, Tiago fala para orar, mas ali você não vai ver Paulo orando com óleo, apesar de Tiago dizer que ok. Ali pode ser até Tiago usando a expressão óleo para falar que era medicinal. Porque Jesus curou sem óleo, Jesus curou com barro. Então cospe no chão e passa no olho dos outros. E vai ver o que é que vira. Não é assim. Então, o que a gente vê hoje nessas igrejas é uma paganização, é um xamanismo, é um negócio... É lamentável, gente. E eu digo isso não é para nós nos orgulharmos, não. É para nós termos, assim, compaixão, um desespero santo e falar, Deus, Maranata, volta logo, Jesus, porque esse trem vai ficar muito horrível. Exatamente. Então a gente está preocupado aí com a secularização do Brasil e não sei mais o que, blá, blá, blá. Né? Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com o que a igreja está se tornando, ou falsas igrejas, e você não se iluda. Isto aí é o caminho para o anticristo. O anticristo vai sair das igrejas, gente. Ele não vai sair da ONU, não. Larga de ser bobo. Hã? Que Elon Musk? O Elon Musk é um anjo dele, talvez, não sei. Não sei. Né? O Elon Musk seria... Deu um monte de... A Bíblia fala, vários anticristos já saíram pelo mundo. Então são anticristos, mas o grandão, meu povo, e é interessante, os vários anticristos que já saíram pelo mundo, lê lá 1 João, é no contexto em que João está falando dos que saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Isso aí é de explodir o cérebro. Então quer dizer que João está dando o indício de que o anticristo vai sair do nosso meio? Sim. A gente tem que tomar cuidado. Pastor, só mais
quando no Antigo Testamento os profetas eles pregavam ali, denunciando o desvio, né, da comunidade. Hoje, por exemplo, considerando esse status que a gente tem da igreja, né? A igreja de Jesus, perfeita e verdadeira, a gente sabe que ela existe e prevalecerá, mas eu estou falando dessa manifestação que se diz igreja e tal. Nós, como cristãos genuínos, a gente, que eles falou, a gente tem que orar e tudo, mas a minha dúvida é que a gente vê que isso acontece às vezes na internet. A gente deveria militar contra esse tipo de igreja? Não. Dizendo que não tem uma referência com um profeta Não. de uma nação, né? Que, acho que esse não é o caminho, né? Não. Eu não acredito que a reforma, como estão dizendo aí, ó, a reforma vai vir da internet. Eu não acredito nisso. Porque a internet é uma despersonalização absurda. Não existe relacionamento virtual, não existe comunidade virtual. Existe relacionamento pessoal, interpessoal. O máximo que a internet faz é divulgar a verdade. E aí as pessoas vão buscar igrejas, relacionamentos, um povo que se ajunta, como a gente faz aqui dominicalmente. Eu acredito que a forma de se transformar o mundo são igrejas locais saudáveis que fazem discípulos que vão penetrar todas as esferas da sociedade. E vão... É interessante. A melhor maneira da gente aprender a ser crente não é na reforma protestante. E os reformados vivem atrás da reforma protestante. Tudo bem, a gente redescobriu a sã doutrina na reforma. Quem fala isso é Carl Truman, que é um grande presbiteriano reformado. Ele fala, isso é um enorme benefício, porque nem todo mundo vai ter acesso aos textos dos reformadores, aos textos dos puritanos. A reforma protestante nasce num mundo que já era cristianizado. O catolicismo tinha cristianizado o mundo, a Europa. A Inglaterra era cristianizada. Então o que acontece? O nosso mundo hoje está deixando de ser cristianizado. Ou seja, a melhor maneira de se aprender a ser crente não é ir na reforma. É ir nos primeiros séculos, é ir lá na igreja primitiva. Porque a igreja primitiva estava enfrentando um mundo pagão quando ela sai de Jerusalém. Judéia, Samaria, confins da terra. Era um mundo pagão. Nosso mundo está se tornando pagão. Então a melhor maneira da gente aprender os meios eficazes de evangelizar e mudar o mundo é olhar para como os próprios apóstolos, uma vez tendo deixado Jerusalém, como é que eles agiram, como é que Paulo agiu em Éfeso, onde tinha o templo daquela deusa da prostituição, como é que ele agiu em Corinto, como é que ele agiu em Atenas. Então, isso é muito bom, porque a Bíblia está aí. Se você lê a Bíblia e as cartas com a devida atenção, você vai ver. E aí, se você tiver um pouco mais de condição, você começa a ler os pais da igreja, porque eles sim estavam lidando com o mundo pagão como o nosso. Está se tornando. Certo? Vamos terminar? Domingo que vem a gente prossegue. Pai, muito obrigado por esta aula e a oportunidade de juntos conhecermos e aprendermos. Oramos em nome de Jesus. Amém.